Boa tarde, turma. Estamos aqui para mais um momento da nossa disciplina de Educação Inclusiva para conversar com vocês a respeito do público-alvo da educação especial, conhecer quem são esses estudantes e as adaptações curriculares às quais nós precisaremos estar atentos no nosso fazer pedagógico. Nós vamos iniciar, primeiramente, refletindo sobre o currículo educacional, sua organização e como essa organização ela se desdobra na nossa prática docente. Tá? As adaptações curriculares elas fazem parte desse conjunto de ações pedagógicas que compõem o currículo educacional. Entendendo isso, nós partiremos para identificar qual é o público-alvo da educação especial descrita na legislação, que nós já conversamos na unidade anterior, e identificar suas necessidades, para a partir daí pensar um currículo que esteja flexível e adequado a estes estudantes, de forma que eles tenham condições de acessar os conhecimentos previstos. Então, vamos começar identificando o que seria currículo, né? Esse currículo educacional na qual nossas ações fazem parte também, as ações pedagógicas. Nós trazemos aqui para vocês, Saviani, em 2003, que diz que o currículo ele é um conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. Ou seja, trata-se das atividades essenciais que a escola não pode deixar de desenvolver sob a pena de perder sua especificidade. Então, vejam, nós trazemos aqui nesta unidade a teoria de Saviani, esse referencial, porque nós trazemos esse olhar do currículo para o fazer pedagógico, para a prática docente, e como ela está relacionada ao currículo. É claro que nós temos outras teorias, são as inúmeras teorias sobre o currículo, inclusive de que o currículo ele é um espaço de lutas, ele é um espaço de embates, ele é um espaço de lugares, de disputa de espaço, de lugares que se trava dentro do currículo, ou seja, os espaços que devem ser ocupados no fazer da escola. Mas aqui o Saviani ele nos traz o seguinte, que a partir desses embates, a partir dessas disputas de poder dentro do currículo educacional, a escola ela não pode jamais deixar de pensar na sua essência, nas atividades que são nucleares, que são essenciais dentro da escola. Inclusive é o que, já dizia Freire, que é o conhecimento, que é o ensinamento, que é o ensinar. O princípio fim da educação é o conhecimento, é o ensino, é o aprendizado. Então, partindo desse pressuposto, do que nos orienta Saviani e do que nos diz Freire, nós vamos trazer Cole, então, dentro de uma perspectiva da educação inclusiva, para dizer que o currículo ele precisa ser definido também como um instrumento que deve levar em conta as diversas possibilidades de aprendizagem. Ou seja, nós estamos falando que a essência do currículo, que a essência da escola deve ser a aprendizagem. E para alcançar essa aprendizagem, a escola também precisa pensar nas diversas formas de instrumento que possibilite o acesso a essa aprendizagem. Então, Cole nos diz o quê? Que o currículo é definido como instrumento que deve levar em conta as diversas possibilidades de aprendizagem, não só no que concerne a sua seleção, as suas metas e os seus conteúdos, mas também a maneira de planejar as atividades, ou seja, o currículo ele não centra-se apenas na seleção de conteúdos, de matrizes curriculares, de seleção de disciplinas
e desse arcabouço de conteúdos de cada disciplina, mas ele consiste também na forma de o quê? Na prática pedagógica, na forma de planejar, né, esses conteúdos, na forma de fazer com que esses conteúdos se transformem em conhecimento e, portanto, se transformem em aprendizagem. Então, partindo desses elementos iniciais, nós vamos trazer na perspectiva da inclusão, né, o conceito de adaptar, adequar e diferenciar, tá? Aí nós trazemos aqui a seguinte questionamento, né? Adaptar, adequar e diferenciar. Do que nós estamos falando de fato? Então, adaptar e adequar e diferenciar, né? 3 categorias aí que trazem o quê? Uma proposição diferenciada de uma concepção de currículo, o que nos leva à segregação. Então, essas 3 categorias, esses 3 elementos partem de um pressuposto que esse movimento ele vai incluir, né? Ele não vai segregar, porque ele vai adequar e adaptar as diferentes possibilidades de aprendizagem. Então, são princípios educativos da inclusão que advogam o quê? Na defesa da modificação do currículo, da sala de aula, do espaço escolar e dos processos de ensino. Portanto, né, Vieira nos diz que flexibilizar ou adequar nesse sentido, significa superar obstáculos que busquem dificultar o acesso ao conhecimento. Então, entender que essas 3 categorias que nós trazemos aqui, elas não são conceituadas ou partem de um princípio de que o conhecimento, o conteúdo, ele vai ser facilitado. Não, ele vai ser o quê? Adequado, ele vai ser um instrumento que possibilite o acesso às pessoas, né, aos sujeitos que estão na escola, para que eles acessem as aprendizagens dentro de suas possibilidades, tá? Então, nesse contexto, né, e nessa perspectiva inclusiva, as respostas educativas no contexto do sistema educacional, elas devem ser acessadas por onde? Quais são os instrumentos? Por meio de um plano de educação, por meio de um projeto pedagógico e por meio do plano de ensino, tá? Então, esses 3 instrumentos aqui que balizam e orientam a educação em termos macro e termos micro, né, no sentido da base do fazer educacional, eles vão o quê? Favorecer que os alunos possam participar da vida educativa de uma forma integral, que eles de fato tenham acesso ao currículo e que, por fim, né, que eles tenham de fato êxito na sua aprendizagem. Então, vejam, esses 3 instrumentos, né, que orientam, que organizam a educação, eles precisam estar alinhados com esses princípios da inclusão. E esses 3 instrumentos dos quais nós trazemos aqui, que é o plano de educação, o projeto pedagógico e o plano de ensino, também são elementos constitutivos do currículo educacional, tá? E aí, quando nós falamos de adaptação curricular, quando nós falamos de adequar, nós falamos de flexibilizar, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de adaptação curricular, né? Nós estamos falando que o currículo, ele deve o quê? Ele deve atender ao aluno, ao indivíduo, né? Ele deve estar adequado às suas necessidades, às suas formas de aprender. Tá? Então, um currículo homogêneo, um currículo que seja igual a todos os indivíduos que estão na escola, não significa dizer que ele vai dar acesso à aprendizagem
todos os sujeitos de forma igualitária. Não. A adaptação curricular, né, é necessário, entendendo que nós não podemos mais pensar num currículo que seja homogêneo, nós devemos pensar num currículo a partir dessa perspectiva que nós já vimos discutindo na primeira e na segunda unidade, que permeia o campo da educação inclusiva, que é o da diversidade. Então, eu preciso conhecer, entender a minha realidade educacional e a minha realidade de sala de aula, né? Quem são os meus alunos, né? E aí, a partir desse diagnóstico, a partir desse conhecimento, eu preciso pensar quais são as estratégias, que formas eu vou mobilizar, né, as formas diferenciadas que eu vou mobilizar dentro da metodologia para atender a essa diversidade. Então, no documento das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, a inclusão ela é mencionada para proporcionar a todos os alunos da educação básica igualdade de condições para o acesso à inclusão, permanência e sucesso na escola. Ou seja, ratifica o que nós vimos nesse slide anterior, que a perspectiva da inclusão é sempre o que, gente? Da participação integral, do acesso e o êxito na aprendizagem, tá bom? Então, garantir formas de condições, né, diferenciada aos estudantes é permitir que eles tenham o quê? Acesso de forma equitativa, né, aos conhecimentos, tá bom? Então, vejam, também a gente já vem discutindo essas duas categorias nas outras unidades, a categoria da igualdade e a categoria da equidade. Eu só posso ter condições iguais, né? Ou eu só posso ter, né, o acesso ao direito, né? Acesso igual ao direito educacional se eu tiver condições que me deem, né, condições de acordo com as minhas especificidades, de acordo com as minhas necessidades, tá? Entendendo isso, dentro das adaptações curriculares, a Aranha, ela subdivide essas adaptações em dois grandes grupos, né? Que ela denomina de adaptações de pequeno porte e adaptações de grande porte. As adaptações de grande porte, elas estão relacionadas a questões administrativas, né? Estão relacionadas ao sistema educacional, né? Compete mais às instâncias o quê? Político-administrativa. Então, vejam, a Aranha define que as ações de grande porte, elas são de competência e atribuição das instâncias político-administrativas superiores, que exigem o quê? Modificação em ações de natureza política, administrativa, financeira, burocrática. Ou seja, aquilo que nós conversamos, a gente vem debatendo e conversando, né, turma, que a inclusão, ela precisa também, né, que ocorra essas mudanças gerais, maiores, que é o que a Aranha chama de adaptações de grande porte, né? Enquanto isso, aqui na base, que nós chamamos, no espaço da escola, no espaço da sala de aula, né, existem também as adaptações de pequeno porte, que são as adaptações curriculares de pequeno porte. O que seriam essas adaptações de pequeno porte? São as modificações, que a Aranha diz que são as modificações menores, que estão, né, na base da competência dos professores, tá? Elas constituem o quê? Pequenos ajustes nas ações de planejar, né, na forma de gerenciar a sala de aula ou de desenvolver suas atividades em sala de aula, né, que estão voltadas aqui a objetivos, a conteúdos, ao método de ensino, né, a metodologia de ensino, a organização didática, ao processo de avaliação e a temporalidade do processo de ensino e aprendizagem. Então, vejam
que é a adaptação curricular de pequeno porte, está centrada o quê? No fazer docente. Né? Como é que ele vai pensar esses objetivos para aquele determinado aluno, para aquele grupo de alunos, qual vai ser o método que ele vai adotar, a organização didática, como vai ser esse processo de avaliação e o tempo, né, para esse processo de ensino e aprendizagem de acordo com as necessidades desses determinados grupos. Então, pensar a sua atividade docente a partir do olhar, a partir do olhar de uma realidade específica. E aqui a gente está falando de alunos, né? E aí, voltando o nosso olhar para os alunos, aqui nós trouxemos em específico os alunos da educação especial. Então, como é que eu vou olhar essas adaptações de pequeno porte, essas adaptações referentes ao fazer, né, a transposição didática a partir do público-alvo da educação especial, conhecendo esse público, né? Quem são eles e quais são as suas necessidades? Então, o público-alvo da educação especial definido em legislação, eles estão agrupados em três grandes grupos. Nós temos o primeiro, que são os educandos com deficiência, que foi definido aí pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, pela Lei 13.146, e esse estatuto, ele trouxe a definição de quem é a pessoa com deficiência, e esse conceito, ele foi transportado, né, ele foi assumido também aí pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, é esse conceito que se utiliza para estudante com deficiência, para o educando com deficiência. Em relação aqui, nós temos o segundo grupo, que é educando com transtornos globais do desenvolvimento, né? E aí inclui os alunos do espectro autista, que também estão definidos como alunos com deficiência, né? Foi definido em 2000 conforme definido na Lei de 12.764, de 27 de dezembro de 2012. O terceiro grupo são os alunos, né, os educandos, aí com altas habilidades ou superdotação. Estes apresentam um desenvolvimento potencial elevado em qualquer área de domínio, isolada ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. Então, nós temos esses três grupos definidos como público-alvo da educação especial. Vamos conhecer aqui um pouquinho de cada um deles, né? De uma forma mais generalizada, né? Uma vez que cada um deles requereria um tempo bem maior de nós e cada um deles tem uma necessidade específica. E, professor, então como é que a gente vai saber que adaptação fazer, né? Esse movimento da adaptação curricular, gente, nós só poderemos de fato realizá-lo a partir do momento em que eu tenho esse aluno na minha escola e eu vou conhecer quais são as suas necessidades. Aqui cabe nos conhecer de uma forma abrangente, cada um, né, deles, os aspectos relacionados à aprendizagem de cada um. Aqui não nos compete falar a respeito das deficiências em específicos, né, mas dos processos de aprendizagem. E na escola eu vou ter como responsabilidade, né, também, ao fazer esse movimento da adaptação curricular de pequeno porte, entender e conhecer quais são as necessidades deste aluno ao qual eu estou recebendo dentro da escola. Então, em relação aos estudantes com deficiência, nós temos os estudantes com deficiência auditiva, né, que, devido ao impedimento da perda auditiva, né, eles possuem uma demanda de aprendizagem voltada ao ensino bilíngue, ou seja, os alunos que nascem surdos, eles necessitam de uma educação voltada para o aprendizado da língua de sinais e para o aprendizado da língua portuguesa, tá? E nessa categoria, né, de estudantes
com deficiência auditiva, nós temos os alunos que utilizam Libras, mas também nós temos os alunos que não utilizam a língua de sinais, que são surdos oralizados, né, e que fazem uso ou que fazem uso de tecnologias, tá bom? Então, nós precisamos entender essas especificidades do aluno quando ele chega na nossa escola, tá bom? Auditiva visual, né? Nós temos o aluno auditivo visual. Quem são esses alunos? São os alunos que, referente às perdas sensoriais significativas dos surdos cegos, né, os quais estão associados à baixa visão, à cegueira, à perda auditiva e à surdez, demandam o quê, gente? A utilização de um sistema ou braille, ou língua de sinais tátil, ou TADOM, ou alfabeto datilológico, ou seja, a comunicação atípica, recursos e serviços específicos de acessibilidade. Aí entra aqui a tecnologia assistiva, né, para nos auxiliar e ajudar tanto o professor quanto o aluno nesse acesso à aprendizagem. Então, eu preciso, um aluno com surdo-cegueira, eu preciso saber quais são as formas de comunicação que ele vai utilizar e que ele vai acessar o conhecimento. No grupo ainda dos estudantes com deficiência, nós temos os alunos com deficiência, né? Aqui é utilizado duas classificações que anteriormente não era utilizado, nós chamamos só o aluno com deficiência intelectual. Então, nessa nova lei, né, que é a última lei que foi aprovada em 2020 agora, que é a Política Nacional de Educação Especial, né, equitativa, inclusiva e com desenvolvimento ao longo da vida, né? Aí essa lei nos trouxe essas duas categorias, que é da deficiência mental e da deficiência intelectual. Vamos ver aqui o que diz cada uma. A mental, ela é referente aos transtornos mentais, que são os psicológicos ou psiquiátricos, tá? Que justifica pela oferta que eles vão requerer, né? Na verdade, a oferta de serviço de atendimento educacional especializado, considerada a possibilidade de articulação dos sistemas de ensino com a área da saúde e outras que se fizerem necessário. Ou seja, aqui, para os estudantes com deficiência mental, além deles estarem, né, matriculados no ensino regular, eles vão precisar ter acesso tanto ao atendimento educacional especializado, como também acesso aos serviços de saúde, articulados com a educação, tá bom? No caso do estudante com deficiência intelectual, nós temos o quê? O déficit das funções intelectuais, o comportamento adaptativo, tá certo? Então, está relacionado mais o quê? A manifestação dos domínios conceitual, social e prático da vida. Então, são essas as três dimensões que terão que ser trabalhadas com esse aluno, tá bom? Físico-motor, que é referente aos impedimentos referentes às funções estruturais do corpo, da mobilidade e mesmo do movimento, da fala, e que esses aí também vão demandar alguns recursos, né? E ajuda aí do atendimento educacional especializado e da tecnologia assistiva, tá? Nós temos os estudantes, vem aqui, gente, ó, o estudante com deficiência visual, né, que estão classificados em baixa visão ou cegueira e que vão demandar o quê? O uso do braille e recursos e serviços de acessibilidade, orientação e mobilidade. E aqui, ó, finalizando essa categoria de estudantes com deficiência, nós temos aí os estudantes com deficiência múltipla, né? Onde estão associados 2 ou mais impedimentos a longo prazo, tá? No segundo grupo que nós temos aqui são os educandos com transtornos globais. Eles são aqueles alunos que eles apresentam alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas, né? E na comunicação. Um repertório de interesses de atividade restrito, estereotipado e repetitivo. Vejam que aqui, nesse conceito trazido em 2008, né, inclui-se mais os alunos que são características de alunos com TEA, né, com transtorno do aspecto autista, ou com síndromes do autismo, com síndromes do espectro autista.
do autismo, tá bom, gente? São a dificuldade nas interações sociais, na comunicação e o repertório de interesses, né, restrito com movimentos e características estereotipadas. Os estudantes com altas habilidades, né, eles se caracterizam o quê? Por habilidades, né, envolvimentos com habilidades e conhecimentos que, de acordo aí com o documento de 2020, né, a última lei de 2020, apresentam habilidades e conhecimento acima da média, né? E esses conhecimentos estão nessas áreas que são apresentadas aqui: acadêmica, artística, psicomotora, liderança, e aí nós temos outras, tá? Ou em apenas uma, né? Ou em apenas uma área de grande interesse. Podem também apresentar elevado grau de produtividade criativa e são comprometidas, né? Então, uma das características aí dos alunos, dos estudantes com altas habilidades, é estarem comprometidos com aquela área de interesse, né? Precisam estar comprometidos para que eles sejam caracterizados aí como alunos que tenham altas habilidades ou superdotação. Então, eles precisam ter um grande conhecimento em determinada área, né? Em determinada área aí do conhecimento, mas não só isso, eles precisam ter um grande interesse naquela área, né? Então, esses são os três grupos, né? Eu sempre digo assim que nós vamos nos especializar de fato enquanto professores, enquanto docentes e conseguir fazer essas adaptações necessárias, né? A partir do momento em que a gente consegue atender esses alunos na nossa realidade e começa a conhecer melhor cada realidade, porque apesar de eu ter um aluno com deficiência, eu ter um aluno com transtorno global do desenvolvimento, eu ter um aluno com altas habilidades, cada aluno, é um ser diferente, vai ter as suas necessidades específicas. E são essas necessidades que vai mobilizar o professor, né? Vai nos mobilizar para o quê? Para fazer essas adaptações de pequeno porte que são necessárias, né? E vai mobilizar também todo o sistema e a estrutura educacional para fazer essa adaptação de grande porte, sempre na perspectiva de um plano, quais são os três planos necessários de um plano educacional que visualize as necessidades específicas, um projeto pedagógico que atenda essas necessidades e que isso reverbere, né, e tenha repercussão no plano de ensino de cada professor e, consequentemente, na vida e no aprendizado desses estudantes. Então, era isso, gente, na nossa terceira unidade, e aqui nós temos a nossa algumas das referências que vocês podem buscar, né? Para o estudo de vocês. Isso aqui é só algumas, vocês podem buscar outras aí também para estudarem, para se aprofundarem. Então, até mais e até a próxima unidade. Um abraço a todos.